Olá a todos, sejam bem-vindos novamente. Peço que curtam aí o vídeo, compartilhem com as pessoas aí, se pensarem em alguém aí que possa se beneficiar desse conteúdo, né? Inscreva-se no canal aí, ative o sininho e vamos construindo aqui. Tem um assunto interessante que é um complemento do vídeo anterior. No vídeo anterior eu falo de empresas que eu fui dar consultoria financeira, né? A empresa estava com problema de dinheiro. Quando você vai ver, o problema são os donos da empresa, né? Agora, hoje tem um caso diferente que eu passei aqui. É uma empresa que estava com sérios problemas de dinheiro, de geração de caixa e tudo mais, e o problema não era o dono da empresa. Não no sentido do dono ser ter muitos gastos fora do previsto aí, ou das possibilidades que a empresa consegue, gastos pessoais, né, que a empresa não consegue suportar. No caso que eu vou contar hoje, uma pequena fábrica no interior de São Paulo, produzia uma quantidade brutal de uns produtos, né? Não quero entrar em detalhes para não expor aí possivelmente quem é a empresa. É uma empresa pequena, vendia uma quantidade brutal de produtos pequenos e baratos para um distribuidor de uma outra cidade que então distribuía no comércio local. Aí quando a gente analisa um negócio desse, começa a trabalhar ali para melhorar a capacidade da empresa, a gente se depara com o seguinte: a empresa tem custos muito engessados, né? Custos até atrelados ao dólar, de maneira um pouco indireta, né? Não diretamente, não era um produto importado, mas é um produto que é fixado junto com o preço do dólar. Se o dólar sobe, esse produto também sobe no mercado nacional, sem a possibilidade de repassar o aumento de custos para o preço de venda. A empresa vinha já há alguns anos com aumento do custo de produção de matéria-prima, sem ter repassado nenhum aumento para as vendas. E por que ele não repassava aumento para as vendas? Porque ele tinha um cliente só. E esse cliente sempre apertava ele cada vez mais, ao ponto de assim, olha, não tem como, eu preciso dar um aumento aqui de 10% nos meus produtos. O cara falava, bom, então não compro mais. Aí você vai fazer o quê? Fechar a fábrica? Então, como eu falei no outro vídeo, a falta de dinheiro numa empresa não é o problema, é sintoma de que existem problemas. Nesse caso, o problema não é o dono. O problema não é o dono em si, em gastos pessoais. O problema é que a empresa tinha apenas um cliente. Ela tinha todo o faturamento dela concentrado em apenas um cliente, que sabia disso, né, e se beneficiava disso através desse forçar de barra aí, de não aceitar aumento sob o risco dele dele parar de comprar. A empresa tinha por volta de uns 7, 8 funcionários, tinha aluguel, tinha um custo de produção relativamente alto, um gasto de produção alto, tinha que pagar à vista. Esse era um outro problema também que foi detectado nesse negócio. O cliente pagava, tinha a promessa de pagar à vista, né? Então a gente fazia uma projeção, eu sentava lá toda semana com ele, a gente fazia todo o financeiro da semana e umas semanas à frente. Então a gente tinha a previsão de que ele faria a entrega numa sexta-feira e o dinheiro entraria na segunda, né? Ele recebia em cheque, então depositar o cheque, vai ter a compensação, segunda-feira o dinheiro vai estar disponível. Quando ele chegava lá para fazer a entrega nessa sexta-feira, conforme combinado, ele recebia um cheque para 10 dias, né? Então toda a projeção financeira que a gente fazia furava, porque na verdade o cheque não ia ser depositado no dia, não ia cair na conta no dia que a gente imaginava. Então a gente passou a fazer uma previsão financeira já contando com essa sacanagem, entre aspas, do cliente. Então a gente pegava, você vai entregar na sexta, ele vai te dar um cheque para 10 dias, 10 dias vai dar outra, terça-feira da outra semana, e aí mais 2 dias para compensar, tá? Então a gente fazia um negócio assim, o que tornava o negócio dele praticamente inviável. Então ele tinha custo alto, uma margem baixíssima, e o giro do dinheiro dele era impensável. Quer dizer, ele gastava muito para produzir à vista, e recebia com muitos dias depois desse pagamento. Então ele tinha o tempo de produção, por volta de uma semana, depois mais 5, 3, 10 dias para receber, e esse era um outro problema, porque a gente nunca sabia. Então, na medida do possível, deve-se evitar a concentração do faturamento da sua empresa em poucos clientes, mesmo sendo 2, mesmo sendo 3. A ideia é que você consiga distribuir isso. Uma saída que a gente encontrou à época
foi um interesse que já havia de outras empresas de ramo completamente diferente, mas produtos que ele teria capacidade de produzir, e ele passar gradativamente a diminuir esse produto que ele já tinha com esse cliente, diminuir essa produção e aumentando essa produção com outro cliente num ramo diferente e até com mais possibilidades de adquirir outros clientes para isso, e com assim ele ter o faturamento dele ali distribuído entre 5, 6, 10 clientes e ficar mais seguro contra esse tipo de intempérie, e com a possibilidade de repassar os reajustes que ele deveria repassar por aumento de custos, né? Mas se você tem 10 clientes e perde um ou perde dois, você ainda tem 8 clientes, você se vira. Quando você tem um cliente só, sua empresa inteira está concentrada em um cliente, que provavelmente é um grande amigo seu, ele vai ser um amigo seu até a página 5. Depois da página 5, ele não quer saber de aumento, ele paga com o prazo que ele quiser, ele faz o que ele quiser com a tua empresa, porque se ele parar de comprar, você quebra. Então você vai ter que obedecer a ele, tá bom? Esse é um ponto aí que complementa o vídeo anterior, peço que vocês assistam também. E como eu pedi antes, compartilhem aí esse vídeo, deixem uma curtida aí pra gente no canal, e a gente se vê com mais conteúdos aí pra frente. Obrigado.